Esse é o nosso quinto vídeo, relações de massa, ok? Química aí, tá? Então vamos lá. Massa atômica. A massa atômica é a massa de um átomo ou de um elemento químico, tá, pessoal? Em relação a 1/12 aí da massa de um átomo de carbono, tá? O carbono aqui, ó, da tabela periódica. A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, sendo simbolizada por U, unidade de massa atômica. Ela vem assim, ó, tá? Unidade de massa atômica equivale a 1/12, tá? Da massa de um átomo de carbono 12, que é o isótopo natural do carbono mais abundante, que possui 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, um total de número de massa igual a 12. Sabe-se que uma unidade de massa atômica aqui é igual a isso daqui. Tá certo, pessoal? Olha só, a seguir há uma ilustração em que o átomo de carbono 12 é considerado de acordo com o modelo atômico de Dalton, como uma esfera, tá? Olha a esfera aqui. E está dividida em 12 partes iguais. Uma dessas partes corresponde a uma unidade de massa atômica. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1/12, tá certo? Dividida em 12 partes iguais, o carbono, ó, o número de massa dele é 12. E uma unidade de massa atômica, tá tudo aqui, ok? Olha só, exemplo aí de aplicação e interpretação aí da massa atômica. Se afirmarmos que a massa atômica de um átomo do elemento sódio, o elemento sódio aí, é igual a 23 unidades de massa atômica, que é esse U aqui, queremos dizer que um átomo de sódio é 23 vezes maior que a massa de 1/12 da massa do carbono 12. Então, olha só, olha aqui. 23 unidades de massa atômica, átomo de sódio. Então, nesse exemplo, consideramos a massa de um átomo de sódio como sendo igual, pessoal, a 23 unidades de massa atômica. No entanto, esse número é arredondado, o que costuma ser realizado nos cálculos de massa atômica do ensino médio, tá? Então vamos aí, arredondamento do valor da massa atômica aí. Como que ele fez esse arredondamento? Porque a gente vai trabalhar só com o arredondamento, tá? Mas eu estou explicando. A massa atômica de um átomo de hidrogênio é igual a 1,0079 unidades de massa atômica. Mas costumamos usar somente o valor de uma unidade de massa atômica. Quando fazemos esse arredondamento, o valor da massa atômica fica exatamente igual ao número de massa, tá? Representado pela letra A, do elemento, ou seja, igual à soma dos prótons e dos nêutrons que existem no núcleo do átomo. Em outro exemplo, se o sódio possui 12 prótons e 12 nêutrons e 11 nêutrons, 23, o hidrogênio possui somente um próton e o carbono possui, como já mencionado, 6 prótons e 6 nêutrons, ok, pessoal? Olha só a massa atômica aqui. Massa atômica, a massa de um átomo de algum elemento, pode ser representado por esse U aí, tá? Ou gramas por mol. Na tabela periódica é indicado pelo maior valor, pessoal, ok? Então, ó, a massa atômica aí, 24 unidades de massa atômica, esse U. Ma é igual a 24 gramas por mol. Um mol equivale a 24 gramas,
que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 na entidade. Tá certo, pessoal? Então, o cálculo aí da massa, como que eu vou fazer o cálculo? Eu vou fazer outros para vocês entenderem, tá? A massa do isótopo vezes a porcentagem do isótopo mais algum número que tiver dividido por 100. Participa da massa molecular MM, tá? Que é números de átomos, tá certo? Vezes a massa mais o número atômico. Por exemplo, H2O. Como que eu vou tirar a massa atômica de H2O? Gente, é super fácil. Vamos colocar aqui do lado. H2O. Do jeito que eu ensinar aqui para vocês, vocês vão entender. O hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1 na tabela periódica. Como eu tenho 2 hidrogênio, 1 vezes 2, que vai dar 2. Aqui, o oxigênio, eu tenho 1 oxigênio apenas. Então, o valor da massa dele, do oxigênio na tabela periódica, é 16. Então, 1 vezes 16 é igual a 16. Agora, você vai fazer uma soma aqui no final, porque não é uma molécula. Você tem que saber o valor da massa atômica desta molécula, que vai ser quanto? Então, deixa eu só apagar aqui que eu coloquei no lugar errado. Senão vocês não vão entender. Vou colocar o 2 para lá mais um pouquinho, tá? Então, olha só aqui, ó. Esse 2, vamos colocar 1 vezes 2 vai dar 2. Então, agora nós vamos fazer a soma. 6 mais 2 vai dar 8. Desce 1, vai dar 18 unidades de massa atômica. Ah, então, professor, minha massa atômica da molécula de H2O da água é 18 unidades de massa atômica? Sim, esse é o valor. Olha tanto que é facinho. Você vai pegar o número de átomos, multiplicar pelo valor da massa e somar no final aí. Vamos passar para o próximo. Determinação da massa atômica, o cálculo aí. Para determinar a massa atômica de um elemento, os isótopos que o constituem e a média ponderada, a abundância em que eles aparecem, devem ser levados em consideração. Então, o elemento neônio aí, tá? Vamos ver o neônio. Por exemplo, é formado por 3 isótopos. Olha só, 20, 21 e 22. A abundância respectiva desses isótopos na natureza é de 90,92%, é de 0,26%, é de 8,82%. Portanto, a massa atômica do elemento neônio aqui é dado pela média ponderada desses 3 isótopos, proporcionalmente à sua abundância. Veja, olha a massa atômica aí de quem? Do neônio. Vamos ver. Então, o meu primeiro neônio, que é o neônio 20, que é esse aqui, ó. O valor dele é 90,92 vezes 20, né? Que é o valor do neônio 20. Peguei o outro neônio aí. Neônio 21. Peguei o valor dele, que era esse, vou multiplicar por 21. E peguei o último neônio, que é o neônio 22. Peguei o valor dele, que era 8,82, multiplicar por esse aqui. Então, eu multipliquei esses dois, deu esse valor. Multipliquei esse aqui, esse valor, multipliquei os dois, deu esse valor. Depois eu vou somar tudo aqui em cima que deu esse valor aqui, tá? 2017,9. Vou dividir pelo valor de 100. Eu divido os dois aqui, então a minha massa atômica do elemento neônio aqui vai ser 20,179 unidades de massa atômica. É essa massa atômica que aparece para esse elemento na tabela periódica. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha, vai lá no neônio e olha aí o valor da massa atômica dele. Olha, relação entre a massa atômica e a massa molecular. Ah, professor, então agora já vai entrar os elementos químicos.
A massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma determinada substância. A molécula de água, por exemplo, é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Olha aqui, ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Assim, a massa molecular da molécula de água é a soma dessas massas atômicas, igual eu fiz para vocês lá atrás. H2O. Então, ó, o hidrogênio só tem 1 vezes 16, que é o valor dele na tabela periódica, vai ser 16. Aqui do hidrogênio é 1, como eu tenho 2, 1 vezes 2 vai dar 2. No final aqui, pessoal, o que eu vou fazer? No final eu vou somar. Deixa eu só apagar esse negócio aqui, que o negócio escorrega. Então, ó, 1 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 2. Então, 18 unidades de massa atômica. Não conferiu corretamente? Então, pessoal, se eu quiser outro elemento químico, eu quero tirar a massa atômica, deixa eu ver de quem. H2SO4. Então vamos supor aí que eu vou tirar a massa atômica do H2SO4. Eu tenho que ir lá na tabela periódica, olhar o valor da massa atômica do enxofre, tá? Que vocês têm que dar uma olhada para saber qual é a massa atômica dele. E depois você vai colocar, então, aqui é 16, vai ser 16 vezes 4, aqui é a massa atômica do enxofre. Eu vou até dar uma olhada aqui na tabela, porque às vezes eu dou uma esquecida também. Então, e do hidrogênio é 1. Então, você vai multiplicar. Como o enxofre só tem 1 aqui, então você vai fazer a multiplicação deles e vai somar no final, todos aqui. Então, quando você soma no final, é o valor da massa atômica total de todo esse elemento químico aqui, pessoal. Vocês entenderam o que é a massa atômica? Não pode ter dificuldade aí e misturar. Você sempre tem que olhar na sua tabela periódica aí a massa atômica dele, porque às vezes você pode confundir. Muitos exercícios já vai te dar a massa atômica dele, vai te dar prontinho, tudo organizadinho. Você não vai ter dificuldade com nada. Mas tem outros exercícios que já não vai te dar a massa atômica. Ok, pessoal? Também tem... Vamos ver outro elemento químico aqui. Vou pegar o elemento químico CH4. Essa aqui é o metano, não é isso, pessoal? Qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é o número 1. Então, o hidrogênio aqui, ele tem 4 átomos. Então, 1 vezes 4 vai ser o quê? 4. O carbono, ele só tem um carbono. Qual que é o número de massa que a gente aprendeu aqui, ó, do carbono, pessoal? Não é 12? Olha ele aqui, ó. A massa aí dele não é 12? Então, vamos lá. Pra gente finalizar aqui. Então, vai ser 12. 1 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 12? Então, agora, pessoal, tem que fazer a soma. Vai dar 4, 5, 6 e 1 aqui. Ah, professora, então, a minha massa atômica da minha molécula de CH4 é 16 unidades de massa atômica? Sim, porque você multiplicou o valor do hidrogênio vezes o 4 aqui, porque tem 4 átomos, deu 4. E 1 carbono vezes 12, que é o valor aí, né, da massa do carbono, que você somando no final vai dar 16. Por quê? Porque você somou aqui é uma molécula, não é individual. Agora, se fosse individual, a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, tá? Que
que vocês tenham entendido, essa massa molecular é super fácil de encontrar. Você sempre vai fazer por esse esqueminha que eu ensinei para vocês, tá? Você sabendo o número de massa dos elementos químicos, multiplicando pelo valor da quantidade de átomos e somando no final, você vai saber o valor desta molécula, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Ó, fica todos com Deus, um abraço a todos vocês, esse é o nosso 5º vídeo, tá? Fica todos com Deus, até o próximo.